Terra Prometida, Monte Roraima, Chapada dos Veadeiros. Esses nomes parecem cenário de filme de ficção científica, mas estão dentro do Brasil, no seu próprio país, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar deles. Fica até difícil de acreditar que dá para sair de casa, pegar um ônibus ou um avião e chegar em lugares que parecem que foram tirados de outro planeta. E o pior é que muita gente vive reclamando que precisa economizar anos para conhecer a Islândia ou a Nova Zelândia, sem saber que tem coisa parecida, ou até mais impressionante, a poucas horas de casa. Hoje eu vou te mostrar os 10 lugares mais estranhos e mais lindos do Brasil. Lugares que parecem que não deveriam existir aqui. Alguns vão te fazer duvidar se essa foto é real. Outros vão te dar vontade de largar tudo e comprar uma passagem agora mesmo. E o número 1 dessa lista é tão bizarro que cientistas de outros países vêm até aqui só para estudar o solo, porque simplesmente não existe nada parecido no resto do mundo. Fica até o final, porque o último lugar dessa lista vai mudar completamente a forma como você enxerga o Brasil. Antes de começar, um aviso rápido. Se você gosta de descobrir coisas curiosas sobre o mundo, sobre lugares esquisitos, fatos que ninguém te conta na escola, esse é o tipo de conteúdo que a gente faz por aqui. Então relaxa, pega uma água, um café, o que for, porque essa lista vai do estranho pro absurdo. Vamos começar. Número 10. Cânion do Rio São Francisco, em Sergipe e Alagoas. Imagina paredões de pedra de mais de 200 metros de altura saindo direto da água, formando um corredor gigante no meio do rio. É isso que você encontra no Cânion do Xingó. As pedras têm cores que vão do cinza ao alaranjado e, dependendo da hora do dia, o sol bate de um jeito que parece que a rocha está pegando fogo. Tem gente que compara esse lugar com os cânions dos Estados Unidos, só que aqui você anda de barco pequeno, bem rente à parede de pedra, e ainda pode nadar em algumas partes. É tão isolado que boa parte dos brasileiros nunca nem ouviu falar desse lugar, e olha que ele fica bem no meio de duas capitais. Vale da Lua, em Goiás. Esse nome não é força de expressão. O lugar realmente parece a superfície da Lua. É um trecho de um rio que, ao longo de milhares de anos, esculpiu a rocha de um jeito que criou crateras, buracos e formas completamente irregulares no chão. Não tem terra, não tem grama, só pedra cinza e escura, com poças de água transparente espalhadas por todo lado. Você caminha por ali e tem a sensação de estar em outro lugar, tipo um cenário de filme sobre exploração espacial. E o mais interessante é que isso fica dentro da Chapada dos Veadeiros, uma região que já é cheia de coisas estranhas, como você vai ver mais pra frente nessa lista. Número 8. Serra da Capivara, no Piauí. Aqui a paisagem já parece um deserto, com pedras vermelhas enormes, cheias de formatos esquisitos, tipo esculturas naturais. Só que o mais impressionante desse lugar não é só a aparência. É que dentro dessas pedras existem pinturas feitas por seres humanos há mais de 25 mil anos. Sim, você leu certo. Alguns pesquisadores dizem que pode ser um dos registros mais antigos de presença humana em todo o continente americano. Então, além de parecer outro planeta, esse lugar guarda um pedaço da história que a gente ainda nem entendeu direito. Número 7. Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Esse lugar é tão cheio de formações estranhas que até tem histórias antigas de gente dizendo que via luzes estranhas no céu por ali. Sem entrar nesse assunto agora, o que interessa é a geologia mesmo. Cânions profundos, cachoeiras que caem direto de paredões de pedra e um mirante chamado Véu de Noiva, onde você vê a água descendo de mais de 80 metros de altura em cima de rochas avermelhadas. A textura da pedra ali parece que foi esculpida à mão, cheia de camadas, como se fosse um bolo gigante de terra. Número 6. Fervedouros do Jalapão, no Tocantins. Imagina uma nascente de água tão forte que, quando você tenta afundar no fundo, a própria água te empurra para cima, como se você estivesse boiando numa banheira de hidromassagem gigante feita pela natureza. Isso existe de verdade e fica no meio do Jalapão, uma região cheia de dunas alaranjadas que mais parecem o deserto do Saara do que o Brasil. A água desses fervedouros é tão cristalina que parece vidro, e o contraste entre a areia vermelha ao redor e essa água azul turquesa cria um visual que não parece real. Número 5. Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Esse aqui já é mais conhecido, mas ainda assim é surreal de ver ao vivo. São dunas de areia branca que se estendem por quilômetros. E no meio dessas dunas se formam lagoas de água doce, algumas azuis, outras esverdeadas. De longe parece um deserto comum,
Mas quando você chega perto, percebe que na verdade tem água por todo lado, formando um mosaico gigante de piscinas naturais no meio da areia. O nome Lençóis vem justamente disso, porque de longe as dunas parecem lençóis brancos estendidos no chão. É um dos lugares mais fotografados do Brasil e mesmo assim continua parecendo mentira quando você vê pela primeira vez. Número 4. Poço Encantado, na Chapada Diamantina, Bahia. Agora a coisa fica ainda mais estranha. Existe uma caverna, embaixo da terra, onde a água é tão limpa e tão azul que parece que alguém colocou corante nela. E o mais impressionante é o motivo. Entre os meses de abril e setembro, o sol entra por uma fresta na rocha lá em cima e ilumina a água de um jeito que ela brilha num azul quase artificial. Só nesse período do ano é que dá para ver esse efeito. Fora disso, a água continua linda, mas sem aquele brilho intenso. É um dos poucos lugares no mundo onde a luz e a água criam esse tipo de espetáculo natural. Tudo escondido debaixo da terra, sem ninguém saber que aquilo existe até entrar lá. Número 3. Fernando de Noronha, em Pernambuco. Esse arquipélago é o resultado de vulcões que existiram há milhões de anos e que hoje formam ilhas cheias de picos rochosos saindo do mar. A água ali tem uma cor de azul que parece Photoshop, mesmo sem edição nenhuma. Tem praias eleitas as mais bonitas do mundo, cheias de tartarugas, golfinhos e tubarões nadando livres perto da costa. O acesso é mais difícil porque o número de turistas é limitado por dia, o que faz o lugar parecer ainda mais intocado, como se o tempo ali tivesse parado. Quem vai uma vez sempre fala a mesma coisa, que não parece Brasil, parece um cenário de outro país ou de outro planeta mesmo. Número 2. Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Voltamos para essa região, mas agora falando do parque inteiro, não só do Vale da Lua. É uma das áreas mais antigas da Terra, com rochas que têm mais de 1 bilhão de anos. Sim, bilhão, não milhão. Isso é mais velho que boa parte das montanhas do planeta. O relevo é cheio de cristais de quartzo espalhados pelo chão, cachoeiras que despencam de mais de 100 metros e um céu tão limpo à noite que dá para ver a Via Láctea a olho nu, sem nenhuma luz artificial atrapalhando. Tem gente que viaja o mundo inteiro atrás de céu estrelado e o lugar mais indicado do Brasil para isso está bem ali, no meio do país. E antes de chegar no número 1, se você está gostando dessa lista, é bem provável que você também goste de outro vídeo aqui do canal sobre lugares do mundo que a ciência ainda não conseguiu explicar direito. Deixa aberto numa aba para assistir depois, porque a lista de hoje ainda não acabou. Número 1. Monte Roraima, entre Brasil, Venezuela e Guiana. Esse é o lugar que inspirou o filme Up, Altas Aventuras e também o livro O Mundo Perdido. E não é exagero nenhum. Imagina uma montanha de 2.800 metros de altura, com o topo completamente reto, plano, como se alguém tivesse cortado a ponta com uma faca gigante. As paredes são verticais, de pedra pura, e em cima desse platô existe um ecossistema que não existe em nenhum outro lugar da Terra. Tem plantas carnívoras únicas, rios que correm por cima da rocha nua, poças de água tão antigas que os cientistas chamam de piscinas de jacuzzi, e um solo tão isolado do resto do mundo que espécies inteiras de animais e plantas evoluíram sozinhas ali em cima, sem contato com o restante do planeta, por milhões de anos. Para chegar lá em cima, a trilha dura em média 6 dias, entre ida e volta, e boa parte é feita subindo por uma única fresta na rocha, chamada de Escada dos Deuses pelos guias locais. Quando você finalmente chega no topo, o cenário muda completamente. Em vez de floresta, você encontra um deserto de pedra negra, cheio de formações que parecem esculturas, além de neblina constante cobrindo tudo, o que faz o lugar parecer ainda mais misterioso. Tem trechos em que você anda por horas sem ver nenhuma planta, só pedra preta e neblina branca, como se estivesse andando em outro mundo mesmo. E o mais interessante é que esse platô é tão antigo e tão isolado que os cientistas dizem que ele funciona quase como uma ilha no céu. As espécies que vivem lá em cima não conseguem descer porque as paredes são verticais demais, e as espécies de baixo não conseguem subir pela mesma razão. Isso quer dizer que existem sapos, insetos e plantas em cima do Roraima que não existem em nenhum outro canto do planeta Terra. Nenhum outro canto mesmo, só ali.
Se você parar para pensar, o Brasil tem desde deserto com dunas de areia branca, até platôs perdidos no tempo, cavernas com água que brilha, cânions de pedra vermelha e ilhas vulcânicas com água cor de piscina. E a maioria dessas coisas está a uma distância de carro, ônibus ou um voo curto, muito mais perto do que qualquer lugar remoto do exterior que a gente sonha em conhecer. Isso mostra uma coisa. Às vezes a gente passa a vida inteira sonhando em conhecer lugar de fora, gastando anos economizando para uma viagem internacional, sem saber que tem coisa igualmente incrível, ou até mais estranha, dentro do próprio país. O Brasil não é só praia e futebol, como muita gente por aí ainda pensa. Tem paisagem que parece Marte, tem água que parece pintada, tem montanha que parece ter saído direto de um livro de aventura. Se esse vídeo abriu sua cabeça para ver o Brasil de outro jeito, se inscreve no canal, porque tem muito mais curiosidade assim vindo por aí.